Esse vídeo é um recorte das lives de leitura que a gente fez desse livro aqui, Come As You Are, a história do Nirvana. Esse livro que até o momento não está sendo mais publicado. Então, curtam aí o vídeo. Grande beijo! Opa, não é Come As You Are. É Come As You Are, sim. A história do Nirvana. Então, nesse capítulo, capítulo 7, vai falar um pouquinho mais do Dave Grohl, né? Como foi que ele entrou na banda e como eles conheceram. Filho de James e Virginia Grohl, David, olha o nome dele, David Eric Grohl, nasceu em 14 de janeiro de 1969 em Warren, Ohio. Seu pai era então um jornalista da rede de jornais Scripps Howard. Sua mãe, professora de inglês em um colégio. Dave tem uma irmã, Lisa, de 3 anos, mais velha que ele. Os Grohls deixaram Columbus, Ohio, e mudaram-se para Springfield, Virgínia. Quando Dave tinha 3 anos... Quando ele tinha 6, seus pais se divorciaram. Aí ele fala aqui, minha mãe e meu pai estavam em extremos opostos de um espectro. Ele é o tipo de cara realmente conservador e certinho de Washington, D.C., e minha mãe é mais liberal e cabeça aberta. O tipo de pessoa criativa, diz Dave. Deixa eu arrumar aqui minha cadeira. Ele diz que o divórcio não afetou muito, talvez porque fosse muito novo na época, né? Dave foi criado por sua mãe, que ele adora. Ela é a mulher mais incrível do mundo, diz ele. Obviamente, cheio de orgulho. Ela é demais. Ela é forte, independente, doce, inteligente, engraçada e é simplesmente a melhor. Esse capítulo aqui vai iniciar falando do Dave Grohl. Lembrando que esse livro aqui fala, né, a história do Nirvana, mas é 80% ou, se não, 90% mais sobre o Kurt Cobain. Então, a gente vai ver aqui como que as mães, tanto do Kurt quanto do Dave Grohl, achavam os dois bem parecidos. Então, vamos lá, para a página 158. Criar 2 crianças com uma pensão e um modesto salário de professora foi penoso. Houve momentos difíceis em que comíamos sanduíche de pasta de amendoim e picles no jantar, lembra Dave. Quando criança, Dave participou profissionalmente de uma companhia de teatro de Washington, mas sua maior paixão era a música. Ele montou um pequeno duo com seu camarada Larry chamado A.J. Hancock Band, quando tinha 10 anos. Eles faziam as músicas, Dave tocava uma guitarra de uma corda e Larry batia em panelas e frigideiras. Dave começou a tocar guitarra quando tinha 12 anos e teve aulas durante aproximadamente 2 anos. Ele fazia música sobre seus amigos ou seu cão e as gravava em um toca-fitas. Depois tocava a fita de um aparelho de som enquanto gravava as partes da bateria novamente no toca-fitas. No final, ele acabou enjoando das aulas e passou a tocar somente em bandas da vizinhança, fazendo os típicos covers de Beatles e Rolling Stones. Ele ainda não havia descoberto o punk rock, embora já tivesse pego gosto pelo New Wave por causa da mesma apresentação do Big 52, eu não sei pronunciar isso daqui, no Saturday Night Live. Então, eu botei essas bandas aqui, ó, que eles faziam covers, né? Que ele gostava, na verdade. E daí, deixa eu ver aqui, esse nome aí, ó, B52, sei lá o nome disso daí, que Kurt tinha visto. Ele saiu e comprou os indispensáveis tênis, Vans, xadrez, bem como o disco dessas 2 bandas aí, mas nada disso preparou para uma visita à sua prima Tracy. Então, coincidentemente, a prima dele tinha o mesmo nome da primeira namorada do Kurt, né, Tracy, que morava em Evanston, Illinois, no verão de 1982, quando Dave tinha 13 anos. Quando ele e sua irmã Lisa chegaram à porta, a tia de Dave chamou Tracy, pedindo-lhe para descer. Então, Tracy começa a descer as escadas e ela completamente punk. Ela era completamente punk, diz Dave. Calças banda de correntes e cabelos tipo escovinha. E nós ficamos como que, uau, a Tracy agora é punk. Tracy levou os dois a shows punks durante todo aquele verão e eles viram bandas como Naked Raygun, Rights of Accused, Channel 3 e Violent Apathy. Naquele momento em diante, nos tornamos completamente punks, diz Dave. Nós fomos para casa e compramos Maximum Rock and Roll. Aí eu pesquisei, eu achei essa revista aqui, ó. Que não existe mais, né? E tentamos descobrir tudo sobre aquilo. Dave se enquadrou no punk. Ele gostava de ser apenas um nerdinha punk, um pouco desamparado, andando pela cidade. Creio que isso era metade da atração, ser um vadio. A outra metade era a extrema energia da música. Eu era super hiperativo, diz ele, embora não hiperativo bastante para ser tratado com Ritalin. Que lembrando que o Kurt foi tratado com Ritalin, o Kurt e a Courtney Love, né? Quando eles eram crianças. A sólida classe média de Springfield era mais tolerante ao punk rock do que as pessoas de Aberdeen. Dave sempre teve amigos, bons e legais. Ele era popular bastante para ser eleito vice-presidente de sua classe do primeiro ano no Thomas Jefferson High School, em Alexandria, Virgínia. Antes de fazer seu pronunciamento matinal no sistema de comunicação da escola, ele entretinha todos com uma pequena rajada de circle jerks ou bad brains.
Esse daqui, eu não me lembro se eu coloquei. Ah, eu botei o nome aqui, ó. Circle Jerks ou Bad Brains. Bad Brains, é esse nome aí. Como Chris e Kurt, Dave foi um maconheiro no colégio. Fumava maconha demais, diz ele tristemente. Essa é a única coisa pela qual eu realmente me condeno, porque isso me deixou seriamente lesado. Mal mesmo. Dos 15 aos 20 anos, fumava 4 ou 5 vezes por dia, e muito, todos os dias da minha vida. Você simplesmente fica muito lesado. Você não se sente lesado quando está fumando, mas uma vez que você para, você percebe, perdi alguma coisa aqui. A maconha começou a afetar suas notas, então Dave e sua mãe resolveram que ele frequentaria a Bishop Ireton, uma escola católica. Enquanto isso, ele tinha chegado à conclusão de que o baterista da sua banda de punk mal, entre aspas, Freak Baby, era tão ruim que ele poderia tocar melhor. Ele sentava-se na bateria e tocava um pouco depois do ensaio, mas a maior parte de seu autoaprendizado veio da maneira clássica. Em seu quarto, Dave usava uma cadeira para fazer o chimbal, um livro para a caixa e a sua cama para os tons e acompanhava músicas de banda hardcore, como Minor Threat, D.R.A. e Bad Brains. Eu acho muito interessante, né? Como eles queriam tanto e eles davam um jeito de eles... Como é que eu posso explicar? Hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, às vezes a gente nem vai atrás, né? E olha com uns poucos recursos que eles tinham. Eles ficavam lá, imagina o cara treinando bateria na cama dele com um livro, e acho isso muito interessante. Sendo um cara maconheiro de um subúrbio residencial, era simplesmente natural que Dave ouvisse Led Zeppelin. Eu vi então Led Zeppelin. Era mais natural que ele começasse a copiar as passagens clássicas do baterista do Led, John Bonham. E eu costumava imitá-lo feito louco, então eu percebi o estranho bumbo balbuciante em Kashmir. E aquilo abriu 1 milhão de novas portas, diz ele. Você pega coisas de outros bateristas, como Bad Brains, o John Bonham ou o Divo, e isso acaba se tornando uma grande mistura. E esse sou eu, apenas um grande plagiador. Muitos artistas, né, eles revelam que isso é uma técnica que o pessoal fala no meio do coach de modelar, né? A gente pega uma pessoa quando a gente quer aprender algo e a gente fica ali estudando como que aquela pessoa faz os gestos, enfim, então ele fazia isso. Ele tem também uma tatuagem caseira do Black Flag no antebraço, que ele fez quando tinha 13 anos. Dave admirava há muito tempo uma banda de hardcore de Washington chamada Scream, que já havia lançado vários discos pela Discord. Então ele viu um anúncio no jornal de música local que dizia que o Scream estava procurando um baterista. Eu pensei em tentar apenas para contar aos meus amigos que tinha feito um som no Scream, diz Dave. Ele ligou para eles, mas a banda nunca deu retorno porque Dave era muito novo. E ele havia lhe dito que tinha 19 anos, apesar de ter, na verdade, 16. Por fim, Dave deu um jeito de fazer o teste e depois de tocar algumas vezes, o Scream convidou-o para entrar na banda. Ele disse que estava compromissado com Dan Bramage, mas 2 meses depois ele voltou a entrar em contato com os caras e convenceu-os a aceitá-lo. Dave abandonou o colégio no final do primeiro ano. Eu tinha 17 anos e estava extremamente ansioso para conhecer o mundo e tocar, então eu abandonei, diz ele. Sou muito feliz por ter feito isso. Mesmo assim, Dave planeja entrar na faculdade algum dia. Bem mais tarde, quando Andy Cobain conheceu Virginia Grow, em Nova York, na apresentação do Nirvana no Saturday Night Live, elas compararam os traços de seus filhos. Diz, estávamos impressionadas por quanto esses 2 garotos eram parecidos, diz Wendy. São como gêmeos que de alguma maneira foram separados. Não concordo com isso de modo algum, diz Dave, a princípio. Depois acrescenta, em alguns aspectos concordo, porque me lembro da primeira vez que eu fui à casa de Kurt, que foi a casa onde Kurt cresceu, e nós subimos até aquele que era seu quarto, e havia algumas coisas escritas nas paredes. O cérebro com um pequeno ponto de interrogação. Eu me lembro de estar chapado, de desenhar um pequeno cérebro com um ponto de interrogação em cima na 7ª ou 8ª série. Quando eu vi aquilo, achei muito estranho. Ei, nós somos totalmente desleixados. Excursionar com o Scream foi muito divertido, foi uma lição de vida, diz Dave. Aprender a se manter com $7 por dia. Você tem 3 refeições, ou 2. Você não pode comprar cigarro mais do que 3 vezes por semana. Se você faz isso, você tem de pechinchar. Eu nunca havia visto o país antes. E tudo era simplesmente punk. Dave tornou-se um grande fã dos Melvins, após vê-los abrindo para as bandas de hardcore em Washington, D.C. Quando ele leu a Maximum Rock and Roll, essa revista aqui, que eles tinham se reunido após um breve recesso. O Scream estava em turnê em Memphis. Dave havia comprado um cartão postal do Elvis e conseguido a assinatura de seu tio, Vester Presley. Ele mandou-o para os Melvins em São Francisco, convidando-os para o show do Scream.
Na noite anterior ao evento, Dave descobriu que o Scream e os Melvins estavam no mesmo cartaz. Eles fizeram amizade, trocaram endereços e a partir daí passaram a se corresponder. De volta a São Francisco para outra turnê, Dave foi aos bastidores após um show dos Melvins, onde estava Kurt e Chris. Eles estavam na cidade para ensaiar com Dave Grover para a turnê de 1990, pela Costa Oeste, com Sonic Youth. Lembro de Kurt sentado em uma cadeira parecendo puto da vida, recorda Dave, enquanto Chris estava excepcionalmente animado e barulhento. Quem é esse cara? Dave perguntou a Osborne. Ele acabou não falando com nenhum dos dois. Durante uma de suas incursões a Los Angeles para conhecer as gravadoras, Kurt e Chris pararam em São Francisco para passar o tempo com os Melvins, que disseram a eles que uma ótima banda de hardcore chamada Scream tocaria no I-Beam. Eles foram vê-los e logo ficaram impressionados com o baterista. Deus, que baterista sensacional, pensou Chris. Quem dera estivesse em nossa banda. Osborne sabia que Kurt e Chris adoravam o jeito de Dave tocar, então ele ligou para Chris para dizer que havia dado o número dele a Dave. Quando Dave ligou, Chris ficou em êxtase, mas se viu obrigado a pelo menos fazer algumas perguntas a Dave antes de seguir adiante. Ele curtia as bandas certas e Chris convidou-o para ir até Seattle. Dave tinha ouvido Nirvana pela primeira vez durante uma das frequentes turnês do Scream pela Europa. Você olha para a capa do Bleach, diz ele, e pensa... eu botei aqui, ó. Ele tá falando da capa do Bleach, né? Você olha para a capa do Bleach, diz ele, e pensa que eles são bobões grandalhões alcoólatras de barba mal feita. Eles parecem sujos na capa, quase como uma banda de metal, mas com uma esquisitice meio retardada. Ele achou que eles soavam um pouco como Melvins, o que para ele era bom. Daí eu achei essa foto aqui, né, que foi a Tracy Miranda, a primeira namorada do Kurt que tirou para fazer a capa, que tirou e eles fizeram a capa. Essa aqui é a foto original, ó. Então, na década de 80 e 90, que a gente tinha aquelas câmeras analógicas, né? Então, essa daqui é como fica a fotinha naquele filme que ficava dentro da câmera. Fica bem diferente, né? Olha só que legal. Dave separou as peças de sua bateria, colocou-as todas em uma grande caixa de papelão e voou para Seattle com apenas uma mala de roupa. Kurt e Chris pegaram-no no aeroporto SeaTac e de lá foram dirigindo para Tacoma. Para quebrar o gelo, Dave ofereceu a Kurt uma maçã. Não, obrigado, respondeu Kurt. Isso faria meus dentes sangrar. Esse não foi o primeiro momento embaraçoso que eles tiveram. No telefone com Kurt, antes de ir para Seattle, Dave mencionou uma festa que tinha ido após um show do Scream em Olímpia. A banda tinha comprado algumas cervejas e a ótima música disco que se ouvia na rua anunciava uma festa bem animada. Eles chegaram ao apartamento e encontraram umas 20 pessoas, com todos os caras de um lado da sala e todas as garotas do outro. Que engraçado essa festa. Eram pessoas de Olímpia, totalmente Hello Kitty, que bebem chocolate quente nas festas, diz Dave. A banda ficou por lá bebendo cerveja e se sentindo incomodada até que de repente alguém desligou o aparelho de som. Chega uma garota, senta-se, pluga sua guitarra e começa a tocar uma música horrível de adolescente suicida. Boys, boys, bad die. Garotos, garotos maus morrem. Morram, diz Dave. E depois de cada música, todo mundo aplaudia e nós dizíamos: vamos dar fora daqui. Dave tinha apenas começado a insultar a, entre aspas, garotinha triste com suas musiquinhas estúpidas. Quando Kurt disse: oh, sim, é a minha namorada Toby. Bah, que fora, hein? Era a Toby Veio que estava tocando. Kurt realmente esteve na festa e se lembra que os membros do Scream estavam tirando sarro de todo mundo lá. Eles eram caras bem roqueiros, diz ele. Odiei-os. Achei que eles eram uns babacas. Kurt se lembra de Dave em particular. Ele trouxe uma fita do Primus no carro deles e tentou colocá-la. Todo mundo ficou bravo com ele. A apresentação no Motorsports aconteceu na noite seguinte a que Dave chegou. Ele estava impressionado com o tamanho e com o entusiasmo do público. A única apresentação local tão grande que ele tinha visto foi a do Fugazi. Não sei como é que se pronuncia. Em Washington, D.C. Em Seattle, o punk rock tinha se tornado um grande negócio. Parecia uma cena punk local do mal, de certa maneira, diz Dave. Eu vi a banca de camisetas do Nirvana, todos os moleques e seus irmãos comprando a camiseta. Que eles devem ter vendido 200 camisetas naquela noite. Isso é loucura para um show de punk rock. Eu não sabia mesmo no que estava me metendo. Dave não ficou extremamente impressionado com o Nirvana. Achei que eles eram legais, diz ele. Eles não me arrebataram completamente. Os Melvins tocaram antes deles e eu curtia tantos Melvins que não tinha mais o mesmo ânimo na hora em que o Nirvana entrou. Ainda assim, o material parecia divertido de tocar e apesar de Dave achar que Danny Peters era um puta baterista incrível, ele não achou que o Nirvana soasse da maneira certa com ele. Ele provavelmente estava certo. Peters é um baterista excelente, bate forte. Esse aqui. Opa, esqueci de botar a Toby. E aí o Peters, ó. Que tava tocando nesse momento. Ele quase tocou no
Nevermind, né? Quase, foi ali. Ele provavelmente estava certo. Peters é um baterista excelente e bate forte, mas não toca no estilo pesado que requer o Nirvana. Peters tocou bem no show do Motorsports, mas ele não era exatamente adequado. Era como um homem usando um chapéu muito bacana que não combinava com seu traje. A princípio, Dave ficou com Chris e Shelley. No dia seguinte ao show do Motorsports, Chris e Shelley fizeram um churrasco, durante o qual Chris, Kurt e Danny Peters deram uma entrevista para uma reportagem de capa da agora extinta revista semanal inglesa Sounds, que é essa daqui, ó. Eu não sabia, olha só que interessante, que é essa revista aqui, Sounds, que eles deram a entrevista, tá aqui o Peters, ó. Aqui tá o Peters, até ali na foto, e essa camiseta aqui, então, faz referência a essa revista. Não sabia, eu achei até que era uma banda, mas é da revista. Ninguém sabia que eles estavam fazendo testes com um novo baterista. Aí, no livro, ó, aparece essa foto aqui, ó, do Kurt, né, cadê? Com essa salsicha aí, essa lata de salsicha. E o Dave Grohl lá atrás, olha só. Esse dia aí, a revista nem sabia que o Dave estava fazendo o teste para entrar no Nirvana. Aí, vou ler aqui a legenda da foto, ó. Também na seção das Sounds, Kurt sorri. O futuro baterista Dave Grohl está à esquerda. A lata de salsicha reapareceria no vídeo de Sliver, 2 anos depois. Ninguém sabe por quê. Aí, no livro Come As You Are, a história do Nirvana... Ai, meu Deus. No livro... Esse aqui, O Mais Pesado Que o Céu... Ele conta, né, que os dois comiam muito essas salsichas aí. O Kurt gostava muito dessa salsicha enlatada, né? Vai ver que é por isso que ele botou lá no clipe também. Poucos dias depois, Kurt e Chris tocaram com Dave no Dutchman. Nós soubemos em 2 minutos que ele era o baterista certo, diz Chris. Ele batia forte, era realmente dinâmico. E ele era tão claro, tão quente, tão vigoroso. Dave era constante, sólido, refinado e definitivamente batia forte. Quando ele trepidava na caixa, aquilo soava como um corte potente de hélices de helicóptero girando. Quando ele espancava seus gigantescos tons, eles mais explodiam com tiros de rifle do que como um tom. Seus pratos descomunais balançavam como sacos de pancada sob seu ataque. Dave também podia cantar, dando à banda a possibilidade de harmonias ao vivo pela primeira vez. Não é à toa que o Dave Grohl tem a banda dele, né? Foo Fighters.